Vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte. Calma aí, desce daí. Isso que dá. Meu Deus, sangue do Cordeiro. Joel, capítulo 3. Meu Deus. Eu estava olhando para o versículo 19. Eu falei, meu pai, eu errei o versículo. Não, é o 10. Que susto. Gelégua. Versículo 10 diz assim: transformai as suas lâminas de arado em espada e as suas foices em lança. Que o fraco diga, eu sou forte. Vamos repetir essa última frase, irmãos, juntos? Que o fraco diga, eu sou forte. Amém. Glória a Deus. Sempre em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu vou pregar uma palavra dizendo o que nós somos em Cristo Jesus. Mas antes de pregar essa palavra, eu tenho algumas recomendações para os irmãos. A primeira recomendação, irmãos, é uma recomendação que só um pastor pode dar. O que quer dizer? Meu querido irmão, nós acreditamos que o Senhor nos plantou aqui. Nós acreditamos que o Senhor, e quando eu digo nós, eu falo eu e cada CPF de irmãos. Nós acreditamos, irmãos, que Deus, no seu infinito plano, descreveu esse momento para nós estarmos cultuando aqui, pelo tempo que Ele determinou. E uma coisa que não pode fugir do nosso coração, irmãos, senão não vai perder todo sentido, é que, se passar domingo após domingo, eu receber palavras de Deus, escola bíblica após escola bíblica, estudo após estudo, culto de cura após culto de cura, qualquer um dos trabalhos, encontro das irmãs, mentoria de homens, qualquer festividade, se passa trabalho após trabalho, meu querido irmão, e eu na segunda-feira eu não faço esforço para aplicar e viver a palavra que está sendo ministrada, irmãos, eu estou meio que perdendo tempo. Se chega segunda-feira, a gente aprende na igreja que nós devemos não mentir. E chega na segunda-feira, irmãos, eu estou mentindo, meus amados irmãos. Não está fazendo sentido. Então, meu querido irmão, se esforce para viver cada palavra emanada do altar para a sua vida. Amém? Amém. Segunda coisa, meus queridos irmãos, Deus, na sua multiforme graça, definiu que a igreja seria multiforme. Então, meu amado irmão, nós temos uma cultura, o pastor aqui tem um monte de coisa que pede para nós fazermos, os irmãos sabem como que é o nosso jeito de viver. Então, irmãos, tenta viver dessa maneira, porque se Deus colocou você aqui, é para você participar das coisas que estão acontecendo aqui. Não é para você ser sommelier de culto, sommelier de evento, sommelier de trabalho, sommelier de posição. O que é isso? Eu estou aqui sempre como juiz, eu vou sempre avaliar. Eu vou sempre avaliar. E normalmente quem entra no campo da muita avaliação, entra no campo de não fazer quase nada. Então, irmãos, vivam o que Deus está dando para nós em nome de Jesus. Se organize para a glória do Senhor, para que nós possamos crescer juntos. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, esse tipo de pregação é um tipo de pregação, meus queridos irmãos, que é um ótimo assunto para os descrentes e os ímpios pegarem. Não, existem pessoas, e esses dias nós conversamos, eu e o presbítero Deck, sobre isso. Existem pessoas que leem a Bíblia pela metade. O que é ler a Bíblia pela metade? Ele tem a capacidade de desconsiderar grande parte do texto bíblico. Ele simplesmente lê um texto e joga para fora. E se a gente estivesse falando de irmãos iletrados, que não estudaram, que não passaram por uma cultura teológica, até que nós teríamos uma certa questão, irmão Enes. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples assim. Os dons do Espírito. Os dons do Espírito, é claro, é evidente. Independente da sua definição teológica, Atos 2 aconteceu uma coisa completamente diferente da salvação. Derramou um poder lá, independente se você vai dizer das línguas, derramou um poder lá, e tem gente que simplesmente passa pelo texto e fala assim, não é para mim não é para mim não. Outro exemplo disso, quando a gente vai falar de salário pastoral, as pessoas falam assim, não vamos tocar nesse assunto aqui não, porque tem muita gente que rouba a igreja e tal, aí fica nesse negócio assim e fala assim, então pula essa parte. Vamos falar de submissão feminina. Vamos falar de submissão das mulheres aos esposos. Não, é porque tem muito homem agressor e não sei o que lá. Então, pula
Jerusalém. Então vamos falar de perdão. Eu nem acompanho muito mídia, mas esses dias eu fui ver que uma mulher que se converteu ao Evangelho está sendo humilhada nas redes sociais porque ela disse a seguinte frase absurda: gente, as pessoas que cometem crimes devem ser condenadas, mas as mulheres que sofreram algum grau de abuso devem perdoar os seus abusadores para entrar no céu. Oh, meu Deus do céu, pronto, agora acabou. Então tal. E aí vai jogando. E a gente vai puxando esse assunto, E se a gente entrar nessa moda, meus queridos irmãos, o que acontece? Nada da Bíblia serve para nós. Nós chegamos ao ponto de fatiando na Bíblia, quer saber? Nada serve para nós. Por que eu estou falando isso aqui, meus queridos irmãos? Porque nós temos uma condição muito clara na palavra de Deus. Nós éramos pecadores, servos do diabo, servos dos nossos desejos e paixões, estávamos presos às correntes do pecado, e Jesus nos salvou e nos fez pecadores redimidos com a glória dele. Nós agora somos salvos em Jesus e glória a Deus. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus queridos irmãos, além de sermos salvos em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos muitas coisas que nós devemos nos apropriar, muitas coisas que nós devemos tomar posse, como diz o linguajar crente. Nós devemos viver, crer, acreditar, muitas coisas. E é sobre essas coisas que eu quero pregar nessa noite. Amém? Amém. Mas antes de começar a pregar, olha o tanto de introdução, mas antes de começar a pregar, irmãos, nós temos que entender qual que é o método de Deus para nós vivermos a palavra dele. Qual é o método de Deus para nós vivermos essas bênçãos? O método de Deus para nós vivermos a bênção, meus queridos irmãos, para nós vivermos uma vida cristã mais forte, uma vida cristã mais triunfante, é um método mais ou menos engraçado. É quase o método do deboche. É quase o método da vergonha pública. O que é isso, pastor? O método diz o seguinte, Oséias, não. Qual que era o pastor? Amós. Dizem Amós: Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar aos seus profetas. Meu querido amado irmão, existe um princípio na palavra de Deus, que Deus, quando quer fazer alguma coisa, Ele bota a gente para anunciar antes. Deus, quando quer fazer alguma coisa, Ele bota a gente para anunciar antes. Vou dar alguns exemplos, mas eu vou pegar um exemplo mais simples. Por exemplo, quem nunca na vida cristã estava de boa assim na sua caminhada, com as suas listas de orações, com seus devocionais, e daqui a pouco surgiu no seu coração um desejo de você orar por alguma coisa. Do nada, você podia orar, né? Podia orar, o emprego está bom, mas eu podia orar por um emprego novo. A fulano de tal está tão longe da igreja, eu podia orar para aquela pessoa. Aí daqui a pouco você começa a orar, você vai orando, e acontece que o que você estava orando, Deus realiza. E aí, meus amados irmãos, em João diz que tanto querer como efetuar vem de Deus. Aí nessa hora eu falo assim, agora eu sei porque Deus me botou para orar sobre isso. Deus me botou para orar sobre isso, porque Ele estava tentando trabalhar acerca disso. E aqui tem que colocar uma aspa nesse tempo de tantas coisas, não quer dizer que tudo que eu vou orar é tudo que Deus quer que eu esteja orando, mas Deus é tão bom que até quando eu estou orando errado, Ele deixa bem claro para nós pararmos de orar sobre isso. Em Deuteronômio, na lição da escola bíblica, hoje a gente aprendeu que Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, deixa eu te falar uma coisa, atualiza a sua oração, porque os meus ouvidos estão cansados e eu não quero saber de você ficar falando sobre entrar na terra prometida, porque esse assunto tem um bom final. Pronto. Então, qual que é a recomendação? A recomendação bíblica é você orar até Deus mandar você parar de orar. Enquanto Deus não manda você parar de orar por uma causa, você continua orando. Pastor, Deus manda a gente parar de orar? Manda. 1 Samuel capítulo 16, Deus olhou para Samuel e falou: até quando você terá dó de Saul, sempre que eu rejeitei? Para de orar por esse rapaz e levanta logo e vai na casa de Jessé o Belemita e procura um novo rei para mim, segundo o meu coração. Amém? Amém.
se repete. Meu irmão, Joel capítulo 3 é basicamente o resumo do Evangelho. Joel, com seus 3 capítulos, é basicamente o resumo do Evangelho na vida do cristão. Capítulo 1 é nós em trevas, os gafanhotos matando, comendo, destruindo, é guerra vindo, é maldição, é fome, é nossa vida lá no pecado. O diabo fazia o que queria com a gente, e aquele batedor todo, e aquela destruição. O capítulo 2 começa com arrependimento, chama o sacerdote, aqueles que estão no altar, manda todo mundo jejuar, proclama um jejum e grita: poupa o teu povo. A gente passa pelo arrependimento e tem uma vida transformada, derrama do Espírito Santo. Deus transforma as maldições em bênçãos na nossa vida e a gente vive triunfante. E o capítulo 3 é a nossa esperança. Qual que é a esperança? Quando nós encontraremos com o Senhor nos ares e toda essa terra será julgada e nós habitaremos em Sião eternamente. Joel faz esse resumo bíblico sobre a nossa vida cristã, muito bem detalhado. Mas no capítulo 3 de Joel, versículo 10, Deus começa a anunciar para nós como que ele trabalha. Deus chega para os cidadãos de Jerusalém e fala assim: procura um sujeito capa do Batman, procura um sujeito fininho, procura um sujeito que lhe falta assim estrutura física. Eu pego um cara fraco e mando esse cara fraco bater no peito e dizer: eu sou forte. Eu sou forte. Você é forte por quê? Você é forte porque você entrou na academia? Não. Você é forte porque você adquiriu um superpoder? Não. Você é forte porque eu sou forte porque mesmo com a minha estrutura mirrada, Deus mandou dizer que eu sou forte e obedecendo a voz de Deus, eu vou declarar que eu sou forte. Quem gosta de história de Israel, vê que essa história se repete várias vezes durante as guerras de Israel. Um exército menor, mais fraco, vencendo guerras maiores, porque Deus disse que eles seriam fortes. Pastor, o argumento está interessante, pastor, mas ainda não me convenceu. Esse padrão se repete, o padrão se repete. Lá pelos anos 80 do nosso servo, irmão Abraão, Deus chama para ele e fala assim: Abraão, deixa eu falar uma coisa com você. Eu tenho uma promessa para você. Ô glória, qual que é a promessa? Sai da sua terra, da sua parentela, dos seus parentes e vai para uma terra. Para onde, Senhor? Eu ainda vou te mostrar. É para andar na cegueira mesmo. Vai andando aí. E Abraão vai andando e acontece um monte de coisa. E Abraão está desanimado. E Deus chama Abraão para fora. Manda Abraão olhar as estrelas do céu. E nesse tempo o nome dele era Abraão. E Deus muda o nome dele. Fala assim: ó, a partir de hoje o seu nome não é mais Abraão. A partir de hoje o seu nome é Abraão. E o que quer dizer Abraão? Pai de muitas nações. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas a partir de hoje eu vou ter que sair falando para todo mundo que eu sou pai de muitas nações. 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 Quantos filhos? Nenhum. E morreu tendo 2 filhos, sem contar os filhos de criatura. Mas Deus falou para eu anunciar. Eu anunciarei. Amém. Pastor, estou começando a acreditar nesse negócio. Então vai lá, chega, imagina você conviver com Jacó, que a partir da luta com o anjo ele tem que anunciar para todo mundo: olha, eu saí fugindo de Labão, eu tinha poucas coisas quando eu vim de lá para cá, e Deus me abençoou e eu estou voltando com muitas coisas. E agora, por favor, me respeitem e me chamem de príncipe, porque meu nome agora é Israel. Meu nome agora é Israel. Tem que anunciar. Tem que anunciar. Uns 2 textos que aparecem para nós, 3 textos que aparecem para nós no Novo Testamento, é se você assistiu dentro de a 4ª temporada. Meu Deus, assista. Em nome de Jesus. Mas na 4ª temporada a gente vê uma coisa muito engraçada, que é, irmãos, o nosso irmão Simão agora é chamado de Pedro. E tem que anunciar para todo mundo que agora ele vai ser uma rocha, que ele vai aprender. Meus amados irmãos, os irmãos já leram, mas se os irmãos meditarem na primeira epístola de Pedro e na segunda epístola de Pedro, não parece ser o mesmo camarada
camarada que puxou a espada e cortou a orelha do soldado Malco não parece ser o mesmo cara que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Por quê? Porque lá Pedro na epístola diz assim: irmãos, suportem com paciência as tribulações, porque não é só vocês que estão sofrendo, não. Os santos estão sofrendo, e esse sofrimento é bom, porque vocês não estão sofrendo porque fizeram coisas ruins, vocês estão sofrendo porque coisas boas. Pedro teve que anunciar para todo mundo que ele era uma nova criatura. Um sujeito lá de Chipre, que se converteu no avivamento, chamado José, teve que dizer uma coisa. Os crentes olharam para ele e falaram assim: moço, deixa eu falar uma coisa com você. Você é tão manso, você é tão paciente, que a partir de agora ninguém vai te chamar mais de José. Como é que vão te chamar? Vão te chamar de Barnabé. E a sua missão agora é anunciar que o seu nome é filho da consolação. Todo mundo que perguntar para você, não existe mais José, existe agora Barnabé, e ponto final. Anuncie a nova palavra de Deus para a sua vida. Tem um que é um embasamento teológico um pouco mais fraco, mas faz muito sentido. Se os irmãos olharem a lista dos discípulos em Mateus e Lucas, você vai ver que tem um discípulo que muda. Alguém sabe qual que é o dos 12 apóstolos, qual que muda? Sem ser o que foi substituído em Atos 2, você sabe, irmão Enes, o que muda? Não, Tomé está lá firme e forte, não crendo no Senhor. Tomé está lá firme e forte. Se os irmãos olharem, Deus um dia olha para um camarada e fala assim: olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, e o nome dele é Natanael. Mas se você olhar na outra lista, cadê Natanael? Sumiu Natanael e apareceu quem? Bartolomeu. Possivelmente ele foi trocando de nome aí na caminhada cristã, e é isso mesmo. Possivelmente, amém? E aí, meus amados irmãos, Deus não manda a gente fazer nada que Ele não faça. E Romanos capítulo 4, versículo 17 diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. E o coração do crente fala, a boca do crente fala o que o coração está cheio. Então, meu querido e amado irmão, eu devo pregar para mim mesmo. Eu devo anunciar para mim mesmo, em voz baixa, em alta voz, tudo que Deus fez por mim. Porque se você for um pinho seco assim, irmãos, quando você pega lá no hebraico para meditar, para descrever a palavra meditar, a palavra meditar é dizer a Bíblia em voz alta. É claro que a gente sabe que esse significado é mais profundo, mas só de anunciar a palavra de Deus, você está meditando nela, ouvindo ela, pensando nela e transformando o seu coração pela palavra do Senhor nosso Deus. Por quê? Aí cai no segundo erro. Qual é o segundo erro? Pastor, eu seria muito presunçoso, pastor. Abrir a boca para dizer coisas sobre mim, pastor. Eu seria muito orgulhoso, pastor, em abrir a boca e falar coisas sobre mim mesmo. Pois é, só que esse sentimento, irmãos, nós temos que avaliar se esse sentimento é uma verdadeira humildade ou um fruto de incredulidade. Porque o apóstolo Paulo diz assim: o que eu criei, eu falei. Vamos lá. Se eu chegar para os irmãos e falar assim: irmãos, hoje, domingo, eu sou um sujeito branco, de cabelo liso, blusa azul, eu estaria sendo arrogante? Eu estaria sendo presunçoso? Não, eu simplesmente estaria relatando um fato. Irmão, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu não estou sendo presunçoso, não. Eu estou relatando um fato. Oh, glória a Deus! Não é presunção relatar o que a palavra de Deus diz sobre nós, sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Existe um hino que eu ouvi um tempo atrás de Fernanda Brum que dizia assim: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E essa palavra pode parecer humanística para quem não crê em Jesus Cristo, mas para nós que cremos em Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós temos o sim
e o amém para as promessas dele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos. O que nós somos em Jesus Cristo? O que nós somos em Jesus? A primeira coisa que nós somos em Jesus, meus amados irmãos, que é uma situação, nós somos santos em Jesus Cristo. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 2 diz: vós santos e fiéis em Cristo Jesus, nós somos santos. Meu irmão, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, o jogo muda. Nós somos, meus amados irmãos, santos que estão lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores que lutamos para ser santos. Nós somos santos que lutamos contra o pecado. Eu sei que a gente que gosta de futebol, eu sou um cara do futebol que assisto alguns jogos da Copa e quando eu lembro a final da Champions, é mais ou menos assim que é o meu time de futebol, assim, quando eu assisto. E eu já fiz uma promessa, e Deus vai me ajudar, que eu vou comprar uma camisa do Palmeiras quando o Palmeiras for campeão mundial. Até isso acontecer, então amém. Glória a Deus, é isso. E isso, tá bom, Robertinho, meu nível de futebol é isso aqui. Irmãos, nós... Então bom, eu tenho fé. O dia que acontecer, quando isso vai acontecer, tá aí, amém. Irmãos, nós que gostamos de esporte, normalmente nós gostamos de posição de ataque. Posições de ataque são posições interessantes. Ninguém gosta de um jogo retrancado. Ninguém gosta de quem fica na defesa. Quem gosta de lutas marciais, ninguém gosta de um lutador que fica se afastando. A gente gosta de posições de ataque. Mas quando você vai para o campo, meus amados irmãos, para o campo militar, os militares gostam de posições de defesa. O que é isso? Eu já tenho algo e eu prefiro defender o que eu tenho do que tomar outra coisa. E o que isso tem a ver, meus queridos e amados irmãos? Quando a gente aceitou Jesus como Salvador da nossa alma, o Senhor arrancou a gente das trevas e colocou no alto e santo monte para nós vivermos em santidade. E agora a dificuldade do diabo é arrancar a gente lá, porque ele sabe que pelo arrepender dos nossos pecados nós já somos lavados e estamos em alta posição diante de Deus. O Senhor não permite que o inimigo nos tire dessa posição. E qual que é a sacada dele? A sacada do diabo é uma só: fazer com que a gente pare de crer que Deus nos separou. É isso. De todas as áreas do inimigo, a arma dele é a incredulidade. Pô, não tem mais jeito para mim. Jesus não me perdoa mais. Eu errei de novo. Acabou. Deus não me ouve porque eu sou pecador. Olha lá o diabo vencendo. Não, meu querido amado irmão, nós somos santos, lavados, estamos nessa posição porque o Senhor fez um caminho forte, um caminho vivo, um caminho seguro para nós. Irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, e aí isso são palavras para santos, não é palavra para ele. Aí pega a palavra e vai pecar com palavra ou sem palavra. E quando eu digo ímpio, quem está na igreja ou fora da igreja, irmão, quando você vai olhar para a igreja, meu querido apóstolo Paulo conversando com os irmãos em Coríntios, sangue do Cordeiro, meu Deus do céu, Coríntios, como eu amo o apóstolo Paulo, que coração manso, meu Deus do céu. Ele fala assim: vocês que são santos, vocês que foram comprados, vocês que receberam de Deus as dádivas, tem esses problemas aí, mas vocês vão se arrepender. Como se arrependeram em 2 Coríntios? Vocês vão aprender a ser igreja, mas vocês são santos pela graça que há em Jesus Cristo. Amém. Tinha um hino que fez muito sucesso na minha juventude. Nós cantamos até no Congresso Geral: eu sou um santo lutando contra o pecado. Cantavam os irmãos lá daquele conjunto que se dissolveu bastante vezes. Primeira posição, nós somos santos. Segunda coisa que a Bíblia diz sobre nós, irmãos. A Bíblia diz sobre nós em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Meu querido e amado irmão, nós somos, meus queridos irmãos, uma grande lua no mundo que nós vivemos. O apóstolo vai dizer em Efésios que nós brilhamos como os astros em meio às trevas.
Por que nós somos uma grande lua, meu amado irmão? Porque a gente só consegue ver a lua porque o sol bate na lua e reflete em nós. E nós somos essa grande lua. O Senhor Jesus Cristo nos salvou e a luz dele brilha sobre nós. E a nossa luz brilha sobre essa terra, mostrando para essa terra que ainda existe bondade, mostrando para essa terra que ainda existe moralidade, mostrando para essa terra que o certo e o errado ainda são discernidos e nada é relativo diante de Deus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos fizessem um exercício. Irmãos, não existe nada de bom nesse mundo, nada de bom nesse mundo que não tenha sido aprendido com os irmãos judeus da antiga aliança e que não tenha sido aprendido com a igreja da nova aliança, meus amados irmãos. Orfanato é coisa de igreja, cemitério é coisa de igreja, asilo é coisa de igreja, escola é coisa de igreja, cuidados necessitados é coisa de igreja, aposentadoria é coisa de igreja. Tudo que existe de bom nesse mundo, meus amados irmãos, saiu da graça derramada de Cristo sobre a igreja. O mundo aprendeu a imitar com a gente, o mundo aprendeu a desenvolver com a gente, mas nós somos a luz do mundo. Meu querido e amado irmão, quando você estiver em um lugar que tem muita maldade, não deixe a maldade apagar a sua luz. Faça boas obras para quem te faz mal, ajude a quem te prejudique, porque você é a luz desse mundo. Em lugares que as pessoas falam coisas tão devastas, em lugares que as pessoas comentam coisas tão torpes, que você é obrigado a estar, porque a gente não pode sair desse mundo. Fale a verdade, se posicione, porque você é o sal da terra. E esse mundo, meus irmãos, ainda não pegou fogo, nada veio a destruição completamente. Esse mundo ainda não foi destruído por si só, pela sua maldade que existe nele mesmo, porque Deus colocou a gente aqui como sal, para continuar perseverando na verdade, para que o Senhor ainda salve aqueles que Ele há de salvar até a vinda dele. Irmão, que privilégio! O irmão já parou para pensar que todo bem que existe no mundo só existe porque você é um servo de Jesus, que tudo que é certo existe no mundo só existe porque você obedece a palavra de Deus. Só que o texto tem um adendo. Qual é o adendo? Se o sal perdeu o sabor, só serve para ser pisado. Então, se a partir do tempo eu, com toda a educação que Deus me deu, com toda a palavra que Deus me deu, com todo o Espírito que Deus me deu, eu digo eu, falando sobre nós, se eu começar, não é obrigação minha falar sobre isso, não é obrigação minha comentar que não deve trair esposa, não é obrigação minha comentar que é errado enrolar no serviço, não é obrigação minha, não é obrigação minha, não é obrigação minha. Não é viver um evangelho de moralidade, irmãos. A gente tem que pregar o evangelho. Mas é ter posição. Não é obrigação minha. Não é obrigação minha. Eu estou simplesmente perdendo o meu sabor. Uma coisa que eu aprendi, meus amados irmãos, que funciona muito bem, é o humor. O humor funciona muito bem. O humor funciona muito bem. Geralmente, quando a pessoa fala algo muito absurdo, eu dou um sorriso e falo assim, mas você sabe que se não fizer assim, dá errado, né? Você sabe que tem um Deus olhando pela gente aí, não é? Você sabe que você tem que tomar cuidado com essas coisas aí, porque, olha, a palavra e acabou. Você piou a faca. A mensagem está pregada, né, irmão Takaki? E o Evangelho está avançando para a glória do Senhor. Amém? Nós somos em Jesus, e aqui nós vamos ler, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Nós somos embaixadores do mundo. E esse título, irmãos, evoca para nós uma série de privilégios. Esse título evoca para nós uma série de privilégios. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse, rogasse, falasse por meio de nós, em nome de Jesus Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Irmãos, cada crente em Jesus
Cada crente em Jesus, meus amados irmãos, é um embaixador do céu na terra. Pode ser novo convertido, pode ser velho convertido. Pode conhecer de toda a teologia, pode conhecer nada de teologia. Pode falar bem, não pode falar bem. Pode ter um sangue quente e ser expansivo. Pode ter um sangue frio e ser retraído. Mas é um embaixador de Deus na terra. Amém. Glória a Deus. Eu acho que os irmãos já ouviram dos paralelos dos embaixadores, mas eu vou reproduzir isso aqui porque todo mundo já ouviu e vale a pena relembrar. O embaixador tem uma série de privilégios. Primeiro privilégio, o embaixador fala em nome de uma nação, em nome de um soberano. O embaixador fala em nome da nação, um soberano. Quando a coisa está muito feia, o presidente da nação chama o embaixador da nação que ele está tratando para conversar. Faz conversar. E os irmãos sabem que a nossa doutrina diz isso, e é mais ou menos o que acontece quando vai ter guerra. O país chama os embaixadores para a terra natal, e quando Deus for guerrear contra esse mundo caído, nós voltaremos para a nossa casa. Glória ao nome do Senhor Jesus. O embaixador tem privilégios de fala, porque o que ele fala, ele não fala acerca de si, ele fala sobre o estatuto de uma nação. Um embaixador tem privilégio de moradia. Um embaixador nunca mora fora da sua nação. Um embaixador nunca mora fora da sua nação. Como assim, pastor? Se você chegar lá em Brasília, e quando você vai ao consulado americano, você não está visitando o Brasil, você está visitando o território americano. Você precisa de autorização para chegar lá. É tanto que os refugiados, quando tem coisas, eles correm para as embaixadas, porque lá não é mais território. É um território separado, cedido para a nação. O embaixador tem privilégio de informação, o embaixador tem privilégio de proteção, o embaixador tem privilégios econômicos, o embaixador tem uma série de privilégios. Amém. E o que isso se aplica em nós? Então vamos lá. Isso se aplica em nós, irmãos, porque nós temos o privilégio de ser boca de Deus na terra. Meu querido e amado irmão, meu Deus, eu acho que eu nunca fui chamado para falar em nome de pessoas importantes. O mais perto que eu cheguei disso foi anunciado, vai entrar agora o senhor excelentíssimo gerente da unidade. Só, o máximo. Por favor, fique de pé para receber o supervisor. Amém. Glória a Deus. Isso é o máximo que eu consegui chegar. Mas, meu querido e amado irmão, toda vez que eu abro a boca e digo, assim está escrito, ou a palavra de Deus diz, ou eu li em João capítulo tal, ou em Mateus diz, eu estou sendo boca de Deus na terra para rogar ao mundo que as pessoas voltem para Ele. E não somente eu, irmão, é cada um de nós. Na sua casa, quando está tudo atribulado e você solta um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está sendo boca de Deus na sua casa. Meu querido e amado irmão, olha que privilégio maravilhoso. O apóstolo Paulo põe um sentimento que aqui é exortar-se, mas exortação e consolação tem o mesmo significado no grego. É como assim, Deus fica exortando, pedindo para que nós pedimos aos outros que se reconciliem com Ele. É a coisa mais absurda do mundo. O Deus que tudo pode fazer. Fica pedindo, vai lá, prega o evangelho, vai lá, eu quero salvar, prega o evangelho. Eu posso salvar e salvo sem você pregar, mas eu quero que você prega, vai e fala. Nós temos privilégio de falar. Mas esses privilégios se estendem um pouco mais além. Foi um versículo que o nosso querido irmão Renato decorou no encontro de homens. Provérbios 18, 21, diz o seguinte: da boca emana vida e morte, da boca emana vida e morte, e quem vive por quem acredita nessas coisas, por essas coisas viverá. Irmãos, existem crentes que são crentes massa demais. Eles são crentes massa demais. O que é crentes? Eles são tão maduros, eles são tão crentes que eles têm a capacidade de não crer na palavra de Deus. Eles são maduros ao ponto de não acreditar na palavra de Deus.
E a palavra de Deus fala assim, vamos lá, se você olhar o discipulado de Jesus, toda hora Jesus está jogando palavras sobre o rebanho dele. Vocês são a luz do mundo, vocês são a sal da terra, vocês serão os meus discípulos, vocês vão abençoar, vocês. O apóstolo Paulo, toda hora ele está abençoando a igreja dele. Olha, vocês foram escolhidos, vocês foram chamados, vocês foram separados, e Deus espera de vocês coisas melhores. E aí o crente acha que ele não pode. É superstição demais. Ele não pode. Eu ser otimista demais. Chegar numa situação difícil e falar, o Senhor estará comigo. Esse menino vai ser uma bênção. Esse trabalho vai dar certo. O Senhor vai me guiar. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu vou conseguir orar pela graça de Jesus. Ele se acha no direito de não acreditar nessas coisas. Só que tem um detalhe, irmão. Você sabe o que é massa? Que quando a gente não está falando coisas boas, dificilmente a gente está calado. Dificilmente a gente está calado. Quando a gente não está falando coisas boas sobre as situações, pegando a palavra, dificilmente a gente está falando coisas boas. No primeiro nós estamos falando, geralmente nós estamos o quê? É porque não vai dar certo. É porque já tem tanto tempo que não anda. É não sei o que lá. E aí, irmãos, existem pessoas que preferem estar longe de crentes, porque ele é realista demais. Os olhos dele veem demais. Ele tem informações demais. E a palavra de Deus diz que a gente não anda pela vista, mas anda pela fé. Nós temos privilégios econômicos. Oh, glória a Deus. Nós temos privilégios econômicos. Quais são os privilégios econômicos? Meu querido e amado irmão, a gente trabalha, a gente corre atrás, recebe o nosso salário, mas a gente sabe de uma coisa, que a gente não anda por essas coisas, como diz Mateus capítulo 6, porque a gente nem precisa estar ansioso, porque o nosso Senhor disse que Ele cuida dos passarinhos, que Ele cuida das flores do campo, e Ele cuida muito mais de nós, que a gente não deveria estar ansioso por essas coisas, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Nós temos privilégios econômicos como embaixadores de Deus, porque o nosso olho não está na conta, o nosso olho não está no campo econômico, o nosso olho não está em quanto as pessoas podem nos ajudar, os nossos olhos estão nas mãos do nosso Senhor, nosso Deus, que é dono da terra e de toda a plenitude que há na terra. E aí, meu amado irmão, quando a gente anda muito preocupado, e a gente se preocupa porque a gente é carne, mas quando a gente anda muito preocupado e esquece da palavra, esquece da oração, Deus fala assim, você está andando igual um gentio. O gentio anda preocupado com essas coisas. O gentio anda como se não houvesse Deus, como se o Deus dele fosse surdo, como se fosse certo. Então, meu querido irmão, vamos buscar o reino e a justiça dele, porque Deus está cuidando de nós. Eu vou trabalhar. Amanhã cedo eu vou acordar, bater um cartão, eu vou sair para vender, eu vou negociar, mas eu sei que isso é a missão que Deus me deu para encontrar outras pessoas. No final das contas, quem deposita o salário é Ele, e quando o salário não dá, quem faz o milagre é Ele. E se Ele quiser passar fome, é que meu coração tem que ser mais humilde para a glória dele. No final das contas, eu estou sempre ganhando, porque é tudo para a glória dele. Nós temos privilégios, irmãos, de proteção. Eu amo ouvir textos fora de contextos só para rir. Deus protege a gente, mas a gente não deve tentar o Senhor, né? Tentar o Senhor. É claro, irmãos, que ninguém vai se expor ao risco desnecessário. Mas nenhum cristão, irmão, pode viver debaixo de medo. Existem pessoas, meus queridos e amados irmãos, que têm medo de evangelizar. Vale perigoso demais. Pode acontecer alguma coisa. Tem pessoas que têm medo de viajar. Não sei, é muito complicado. É tudo com medo. Como se o medo dele fosse protetor da vida. Como se o medo dele fosse protetor das pessoas que ele ama. Como se o medo dele fosse protetor. Como se o medo dele fosse protetor de alguma coisa. E Deus diz para nós temos privilégio, porque Salmos 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do justo e o livra do mal.
Nós já vimos esse debate há muito tempo. Crente não acredita em anjo da guarda, porque nós não nascemos com anjo, mas nós acreditamos na Bíblia que diz que o Senhor acampa um anjo ao redor daqueles que o temem. E Hebreus capítulo 2 diz que os anjos do Senhor não são outra coisa, espíritos ministradores para ajudar os servos na anunciação da palavra, na vida cristã que eles têm que caminhar. Nós estamos bem protegidos. Salmos 91, irmãos. Devido ao contexto, mas vamos pegar o contexto espiritual. Praga alguma chegará à nossa tenda, porque nós estamos debaixo das asas do Senhor. Meu querido amado irmão, tem tanta gente que tem medo de brecha, mas o Balaão, mesmo desviado daquele jeito, Deus falou por ele, diz assim: olha, contra os servos de Deus não vale encantamento, não vale feitiço, não vale palavras de maldição, porque quem pode amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou? Nós estamos muito bem protegidos. Nós temos, irmãos, privilégio de informação. Oh, Jesus! Se a gente acreditasse nisso. Esse privilégio de informação, irmãos, tem duas etapas. A primeira etapa é a etapa mais evidente. Nós temos privilégio de informação porque nós temos a Bíblia. E a Bíblia já anuncia tudo. E quando as coisas vão de mal a pior, a gente sabe, glória a Deus, o reino está chegando. A gente fica com tristeza, alguns que sofrem, mas nós sabemos que a nossa história está chegando ao fim. E nós temos privilégio de informação, porque 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim: nós temos a mente de Cristo. Não diz que nós teremos a mente de Cristo. Não diz que um dia a gente vai conseguir ter a mente de Cristo. Diz que nós temos a mente de Cristo. Então, meu irmão, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que pedir a Deus a cada dia que a minha mente pense como Cristo. Eu tenho que lutar a cada dia para que os pensamentos que são contrários à palavra vão embora. Para que eu pense como Cristo. Para que eu viva como Cristo. Porque eu terei privilégio de informação. Privilégio simples. Foi pregado aqui uns dias no culto de cura. Vão te matar ali. Manda o zap para o rei Israel. Israel, pode ser, não passa por ali não. Passa pelo outro. Meu querido amado irmão, nós não somos confundidos, porque o Senhor discerne tudo, e nós temos o Espírito dele, e por ele nós somos também discernidos. Basta ficarmos com Deus, para que a cada dia ele faça o download do céu sobre nós, e nós vamos nos capacitando na mentalidade da palavra de Deus. Nós temos privilégio de poder. O que eu acho interessante, irmãos, que meditando na palavra de Deus, Deus não desassocia as coisas. Mas meditando na palavra de Deus não diz assim: se você jejuar 40 dias, você vai conseguir curar os enfermos e expulsar os demônios. A palavra de Deus não diz: se você fazer um alto sacrifício, você vai. Não. Se você ler o contexto mesmo, meus amados irmãos, quando Deus mandou os discípulos para ir anunciar o Evangelho nas cidades de Jerusalém, eles nem jejuavam. Porque as pessoas perguntam assim: por que todo mundo jejuma e os seus discípulos não jejuam também? É simplesmente que Deus mandou a gente orar para as pessoas serem curadas. E nós oraremos para as pessoas serem curadas. Deus mandou a gente expulsar os demônios e nós expulsaremos os demônios. Pastor, e a oração e o jejum? Isso é de todo filho, todo mundo quer estar perto de Deus. A gente não quer só o poder dele, mas nós temos privilégios de poder. É otorgado sobre nós. Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões, e se bebermos coisa mortífera, não nos fará dano algum. Meu irmão, use essa autoridade. Quando estiver doente, essa enfermidade vai embora em nome de Jesus. E não, se não for, eu vou continuar orando. Meu Deus, a minha casa tribulada. Eu fico cansado demais em casa. Qualquer coisa me fadiga. Em nome de Jesus, Deus me deu descanso. E esse demônio, esse poder, essa luta espiritual vai embora em nome de Jesus.
Jesus Cristo, Ele me deu autoridade. Não é meu colega atribular demais, ora pelo colega. Alguém te deu a dica, eu estou sentindo uma dor, vem cá, chorar para você, então você se sentir melhor. Vai, usa a autoridade que Deus te deu. Nós temos, irmãos, privilégio de nacionalidade. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Romanos, não. 1 Coríntios, versículo 16, diz o seguinte. Mas não tem 16. Meu Deus, eu anotei a referência errada. Então tá. Irmãos, eu acho a referência certa e mando para os irmãos. Diz que nós somos morada do Espírito Santo. Irmãos, eu moro na Rua Alvorada, Vale do Sol, sem público. Pois é, essa é a minha habitação para fins jurídicos. Na verdade, para fins jurídicos, minha habitação é até outra. Porque lá não chegou o CEP direito, ainda chegou esses dias. Meus irmãos, essa é a minha habitação para fins jurídicos. Nós moramos no Santa Rafaela. Isso aí é para a gente receber carta e comer pela Shopee. Mas onde você mora mesmo? O Espírito Santo habita em mim. E eu sou um cidadão do céu. Eu estou aqui cumprindo a minha missão. Mas o selo que Deus me deu garante que quando a trombeta tocar, eu voltarei para a minha casa. Irmãos, eu não preciso vir à igreja para sentir a presença de Deus. Eu não preciso, irmãos, estar sempre ouvindo para sentir a presença de Deus. E aí os desigrejados se afogam nessa verdade, porque entendem ela parcialmente. Jesus habita em mim, e em todo lugar Ele está em mim, e eu estou com Ele, porque eu sou um cidadão do céu. As leis que me regem, as leis de Deus. 6:19. Eu sei que é algo. É que eu peguei alguma referência. Hora de filtrar, pastor. Então, irmãos, eu sou santo, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou um embaixador. Mas aí vem o título mais poderoso que o cristão pode ter. O título mais poderoso que o cristão pode ter é ser chamado filho de Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler esses textos aqui. Primeiro, esse eu vou dizer de cor. João capítulo 1, versículo 12. Veio para que eram os seus, mas os seus rejeitaram. Pelo que todo que nele crê, lhes deu poder para ser chamado filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 8. Versículo 16 e 17, diz o seguinte: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, para que, como também com Ele, sejamos glorificados. Gálatas capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, Gálatas 3,16, esse é até fácil de decorar, porque é a mesma referência. Ora, as promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes, não diz aos descendentes como falando de muitos, mas como falando, porém, de um só, o seu descendente que é Cristo. E digo isso, uma aliança, pronto, aí, ó Jesus Cristo, Senhor, se compadece do pastor, meu Deus. Vamos, eu repito. Eu vou achar o texto de Gálatas que diz que nós somos filhos de Deus. Meu Deus do céu. Amém, irmãos? Perdão. Mas não é Gálatas que nós somos filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Eu queria lembrar, irmão, o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que no céu nós não seremos recebidos como um qualquer. Que no céu vai ser chegado assim, você, vai lá, fica lá no fundo do céu lá, que eu quero que trabalhou mais perto de mim. Não, meu querido irmão, tudo que a Bíblia promete para Jesus Cristo, nós ganhamos de tabela, porque Ele nos fez filhos dele.
Quer ver uma coisa interessante? O filho pródigo sai de casa, faz o que tem para fazer, ele bate todo mundo. Quando ele volta, ele não volta como servo. Quando há arrependimento, os direitos de filho são renovados. Quando há arrependimento, os direitos de filhos são renovados. Nós somos filhos de Deus. Nós somos, irmãos, co-herdeiros de Deus. Co-herdeiros de Deus. Glória a Jesus. Tito capítulo 3, versículo 7, nós vamos olhar, porque não tem base de eu ter errado 2 textos, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, vamos mandar o resto do nome. Tá? 3:26. Ai, o cão tomando conta na hora de escrever. 3:26. Tito capítulo 3, versículo 7, irmãos. Tito 3, 7. Pai Santo. Tito 3,7 diz o seguinte: a fim de todos justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Gálatas, capítulo 4, versículo 7, e agora eu estou começando a ficar com medo. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Assim, você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro. Glória a Deus. Aqui o texto é o mesmo texto passado. Misericórdia. Meus amados, nós somos herdeiros. Herdeiros do quê? Irmãos, quando você estiver lendo os evangelhos, lê Mateus, Marcos, Lucas, João, lê os evangelhos. Lê os evangelhos. Então você vai fazer um exercício. Tudo que Deus fez por intermédio de Jesus, tudo que Deus fez por Jesus, tudo que Deus propiciou a Jesus, tirando o fato dele morrer para nos salvar, mas Deus deu uma cruz para nós, Deus está disposto a fazer por nós. Completamente. Nós somos herdeiros das promessas, somos herdeiros da vida, somos herdeiros da mensagem, somos herdeiros do sofrimento também, da tribulação, mas nós estamos construindo um reino e toda construção dá trabalho. Nós somos herdeiros, irmãos, de uma nova natureza. Irmão, sabe o que acaba com relacionamentos? O que acaba com ministérios, o que acaba com trabalhos, e no pior dos casos acaba com igreja. É porque as pessoas vêm para Cristo e falam assim: mas eu fui muito traumatizado no passado. Vem para Cristo, mas eu no relacionamento passado as pessoas me tratavam assim. Vem para Cristo, mas olha, eu aprendi assim e eu sempre falei assim. Vem para Cristo e fala: eu sempre fiz assim e sempre fiz assim. Beleza, eu entendo toda a sua história, mas a Bíblia diz que a partir do momento que você está em Cristo Jesus, você herdou uma nova natureza, de uma qualidade superior. Os seus traumas podem ser curados, a sua dureza pode ser removida, se você crê no que Deus está lhe dando. É por isso que no céu, Deus não vai aceitar as desculpas geracionais, porque Ele nos deu uma nova natureza. Nós herdamos, meus queridos amados irmãos, a capacidade de ter as orações respondidas. Oh, meu Deus da glória! Irmãos, a gente não tem matemáticas suficientes, mas quem sabe Deus um dia me dá a graça de fazer essa pesquisa em todas as religiões e ver qual é a porcentagem de orações respondidas, qual a porcentagem de preces respondidas, e eu tenho uma certeza, se fazer a conta, a igreja vence muito mais, porque a palavra de Deus diz que o que a gente pedir a gente recebe, se a gente bater a porta se abre, se a gente buscar a gente encontra, tudo mediante a vontade dele, não segundo o nosso desejo enganoso. Nós recebemos esse direito. É por isso, meu querido e amado irmão, a oração não é um balcão de pedidos, mas a oração, os pedidos fazem parte da oração. É por isso não que não dá para orar pouco, porque você olha que tem alguém sendo acorrentado pelo diabo, eu preciso orar sobre isso. Tem alguém tomando uma decisão ruim, eu posso orar sobre isso. Tem uma coisa faltando, eu posso orar sobre isso. Eu posso apresentar na certeza que se Deus quiser, Ele vai responder.
caminhando para a conclusão. Como diz um pastor na internet, você fala para os crentes que vai terminar, eles acreditam aí, dá para você pregar mais meia hora. Irmãos, tem um hino de oficina G3 que eu gostava muito de oficina. Gosto de oficina G3. Escuto um pouco, mas eu gosto muito. Somos a excelência da criação, o povo forte escolhido. E diz assim, nós somos mais do que vencedores. Teve um hino, meus irmãos, que marcou a minha infância. E eu sinto saudade, irmãos, de encontrar crentes assim. Os irmãos, em geral, são abençoados, mas a maioria dos nossos irmãos são muito realistas. Eu encontrei irmãos crentes que era como o hino, dizia assim, vai conversar comigo, vai conversar comigo. Aí o hino dizia que você conversava com o rico e via que o rico estava muito triste, porque ele tinha tudo, mas ele não tinha salvação. Aí mandava conversar com o banqueiro, o hino antigo, e aí você dizia que o banqueiro também não tinha muito o que oferecer. Aí fala assim, mas vai conversar com o crente. Vai conversar com o crente. Aí ele dizia que é servente de pedreiro, trabalha o dia inteiro no sol, o serviço é puxado, mas canta o dia inteiro. Para ele não falta um culto, porque tudo culto é festa. E por que a gente encontra irmãos tão necessitados que são tão alegres? Porque a gente encontra pessoas com uma vida tão difícil, mas tão amantes da igreja e da obra dele. É porque ele entendeu que ele é mais do que vencedor. Porque ele entendeu que a vida dele é só vitória. A vida de um crente é só vitória. É só vitória porque Romanos capítulo 8, versículo 37. E se a gente puxar o 36, vai dizer: o que vai me separar do amor de Deus? O diabo com seus demônios? Não. Os anjos com seu poder? Não. A luta, a morte, a tribulação, a fadiga, a peste, a doença? Não, 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 não. Nada pode me separar do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. Por isso, eu sou mais do que vencedor. Isso não é arrogância, meu querido irmão. Jesus está prometendo para nós que se você ficar nele, nada pode arrancar você das mãos dele. 1 João, capítulo 5, versículo 4, e esse nós vamos ler. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Meu Deus, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, só de eu acreditar que Jesus morreu e ressuscitou por mim, e que Ele vai voltar, eu já venci. O mundo está acorrentado pelo diabo, o mundo está de mal a pior, mas todas as armas desse mundo não têm poder sobre os santos, sobre a igreja, porque a gente crê que o nosso Senhor tem o controle de tudo, que a gente crê que o nosso Senhor tem o governo de tudo, e essa fé nos faz mais que vencedores. Mediante isso, irmãos, eu posso, apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13, mediante isso eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou passar na bênção. Oh, estou saudável, estou com dinheiro, minha família não tem problemas, eu posso suportar isso, isso não vai me roubar de Cristo, não vou perder meu tempo de oração, não vou perder meu tempo com Deus, isso não vai me tirar da palavra, eu consigo passar em abundância, eu vou continuar pregando, evangelizando, cooperando, amém, feliz, glória a Deus, mas se faltar tudo, se a saúde for embora pela porta, levando dinheiro e os relacionamentos, se por acaso o vento soprar e a casa cair sobre os meus entes queridos, eu também posso suportar, porque eu sei estar nessas coisas, porque eu sou mais que vencedor, porque essas coisas não me tiram da mão de Cristo, meu Senhor, eu posso suportar.
Nós somos mais que vencedores. Sabe uma coisa? Meu Deus, fugiu o nome do pastor. Sabe uma coisa? Quando o diabo não arranca de nós a salvação, quando o mundo não arranca de nós a salvação, sabe o que ele faz? Ele causa algo tão prejudicial, que é o quê? Arrancar a nossa alegria. Aí o homem chega em casa, a mulher não está alegre. A mulher vai receber um homem, o homem não está alegre. Vem para a igreja, não está mais alegre. Vai orar, não tem alegria para orar. Não tem força para cantar, não tem alegria para evangelizar. O próprio irmão Davi, quando orou no Salmo 50, ele falou: Senhor, nós não vamos conversar sobre salvação, porque salvação é um departamento do Senhor. Nós vamos conversar sobre a alegria da salvação que está me faltando. Então me restitui essa alegria, porque eu sei, pelo contexto dele, que eu sou mais que vencedor em Cristo, e por isso eu devo me alegrar nas tribulações. Você, por causa de Cristo e da palavra dele, é santo, é a luz do mundo, é o sal da terra. Você, meu querido e amado irmão, por causa da palavra de Deus, é embaixador, é filho, é herdeiro, é mais que vencedor. E se essas coisas acabassem aqui, meus queridos e amados irmãos, estava muito bom. Mas vamos só para um texto. Tem 8 textos aqui, mas vamos só para um, porque eu descobri que eu já preguei 1 hora. Romanos capítulo 5, versículo 17. Nós temos um futuro glorioso. Romanos 5, 17. Glória a Jesus. Romanos 5, 17. Eu li esse texto, li de novo. E outra vez. Falei, eu estou entendendo. Fui na NRH, fui na NBI. Perguntei para minha esposa, eu estou entendendo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso mesmo. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio deles, por meio de um só, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Sabe o que nos espera, irmãos? Nos espera um reino completo, onde seremos reis e sacerdotes, onde seremos coluna do templo de Deus, onde receberemos uma pedra e o nosso nome nunca vai ser riscado no livro da vida, onde não receberemos o dano da segunda morte, onde comeremos da árvore da vida, beberemos do rio da vida. Espera para nós, irmãos, uma cidade santa, coroada de glória, revestida de um ouro que não existe na terra, iluminada pela aparência de Cristo, onde nós seremos louvados pelos méritos de Cristo. Leia Cantares, quando o coro de Salomão canta: quem é esta que sobe do monte? Quem é essa que vem? E os anjos, o coro canta: ela é bela, é adornada, ela é santa. É coisas que nós vamos receber na glória. Tudo isso pela graça do Senhor Jesus. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Nós vamos tentar cantar um hino aqui. Em nome do Senhor Jesus. Vamos tentar cantar um hino. Glória ao Senhor Jesus. Eu acho que esse hino não é bom cantar de cabeça baixa. Levanta em nome de Jesus Cristo. Pega na mão do seu irmão aí, da sua irmã. Glória ao nome do Senhor. Escolhe um santo. Deixa as crianças escolher as crianças. Não, escolhe outro santo em nome de Jesus Cristo. Pega na mão do seu irmão aí. E se você puder cantar para ele em nome de Jesus, nós vamos terminar cantando e orando para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu vou puxar o tom, você corrige o tom e Deus faz um milagre. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para mim. Nada de ficar sofrendo angústia desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você
você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Glória a Jesus. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até contigo. Você pode perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada te fica sofrendo em nome de Jesus. Toda obra do mal, Senhor, e toda mentira do inimigo contra os corações dos seus filhos, será condenada nessa noite. Meu Deus amado, Senhor Jesus, que toda iniquidade será condenada nessa noite. Meu Deus amado, receba o teu povo e as suas promessas mais uma vez. Graças, coroas, trabalhadas. Muda o nosso nome, Senhor, meu Deus, a nossa percepção da tua glória. Meu Deus amado, renova a alegria, meu Pai da salvação, meu Pai, Senhor Jesus. Faça os seus filhos viverem e meditarem a tua palavra da tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Abraça seu irmão em nome de Jesus e vamos orar. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, qual é as qualidades, meu Pai amado, que a tua palavra diz que nós estamos esquecendo, meu Pai. Meu Deus amado, eu não sei quais são, meu Pai, as palavras do Senhor que nós estamos permitindo, meu Pai, que o mundo, que o diabo, que a carne oculte ela no nosso coração, meu Deus. Mas que essas promessas e tantas outras, meu Pai amado, Senhor, revigore o nosso espírito para vivermos uma nova vida, com uma nova natureza, com tua mente, Pai, seguindo os seus passos da tua glória. Meu Deus amado, que da boca dos santos sejam palavras de vida, meu Pai, paz. Que o lar tenha alegria, meu Deus amado Senhor, e que o mundo seja impactado pela luz e pelo sal que o Senhor depositou em cada um dos seus filhos, ó Pai. Que toda obra do mal, Senhor, que todo falso ensinamento caia por terra na nossa mente e coração, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. E glória ao nome de Jesus. Senta adorando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ao rápido, aos avisos, para deixar aqui na